como se livrar da maldição do pecado. Que o jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, entrou no mundo a maldição do pecado. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, por que a gente vê tanto sofrimento, problemas nesse mundo? A terra, ela recebeu uma maldição. Por que nós não somos desse mundo, pessoal? Você precisa entender uma coisa: esse mundo não vai mudar, esse mundo não vai melhorar, e esse mundo não tem mais salvação. Não adianta você se apegar a esse mundo que nós vivemos, querer curtir, querer aproveitar esse mundo, porque esse mundo foi amaldiçoado, ele está condenado. Esse mundo que nós vivemos, ele foi entregue ao diabo. Tem gente que fala assim, que Deus é o dono do mundo, não é verdade? Não, o dono desse mundo é o diabo. Está escrito na Bíblia: o mundo jaz no maligno. Esse mundo foi entregue por Adão no jardim do Éden. Quando Adão desobedeceu a Deus, quando ele foi infiel a Deus, aí mais uma vez eu quero reforçar a importância de você ser fiel a Deus. Quando Adão foi infiel a Deus, desobedecendo a Deus, quebrando a aliança com Deus, esse mundo que havia sido entregue para Adão e Eva, para que eles dominassem sobre tudo, eles entregaram essa autoridade ao diabo. E quando você é infiel a Deus, você está entregando a sua vida também ao diabo. Você entende isso, pessoal? Isso é espiritual, pessoal. Tem gente que fala assim: se eu tocar no dízimo, Deus vai me amaldiçoar por causa disso? E Adão e Eva não foram amaldiçoados e a terra não foi amaldiçoada porque comeram fruto? Vocês estão compreendendo, pessoal? Será que comer um fruto pode causar tanto sofrimento? Deus avisou: não coma desse fruto. De todas as árvores você pode comer, mas essa aqui falou o quê? Não toque no que é meu. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Então a infidelidade de Adão trouxe sobre a terra uma maldição. A terra, ela é amaldiçoada. Por isso que Deus, se você lê o Apocalipse, está escrito: essa terra não tem mais jeito. Deus, ele disse lá em Apocalipse, que vai salvar aqueles que creem. Aquele que for batizado e crer será o quê? Então, por isso que o Senhor Jesus veio a esse mundo, por meio do sacrifício da cruz, ele salvar os que creem e forem batizados. Inclusive, semana que vem, nós vamos ter, do dia 10 ao dia 17, a semana inteira de batismo. Muitas pessoas não foram batizadas nas águas ainda, apenas tomaram banho. Pessoas que desceram as águas, mas não tiveram entendimento do que é o batismo. Batismo é o sepultamento do passado, da velha criatura, da natureza pecaminosa. Muitas pessoas estão na igreja e ainda não receberam o Espírito Santo. Não conseguem, por mais que elas buscam, não conseguem receber o Espírito Santo.
Porque ainda falta o batismo nas águas. Falta o verdadeiro arrependimento. Então, se você está na igreja há muito tempo, e não recebe o Espírito Santo, você tem que se batizar nas águas. Não é normal a pessoa estar tanto tempo buscando e não receber o Espírito Santo. Ela ainda não se lavou. E o Espírito Santo não vem sobre a vida de uma pessoa que ainda não sepultou a velha criatura. Então, essa semana eu quero que você pense, que você analise. Se você está muito tempo na igreja e não recebe o Espírito Santo, eu convido você a se batizar nas águas, passar pelas águas, de fato e de verdade. Você orar essa semana toda e falar, olha, domingo, quando eu batizar, eu quero realmente morrer para o mundo, ser uma nova criatura. Porque o natural, pessoal, é que após o batismo nas águas, pouco tempo, a pessoa já receba o quê? Tem gente que se batiza nas águas, daqui a pouco ela volta o quê? Pastor, pequei. Ela não morreu para o mundo. A natureza terrena nela não morreu. A pessoa se batizou nas águas, está 10 anos na igreja, não recebe o Espírito Santo. Eu não acredito nesse batismo nas águas. Isso não foi batismo nas águas. Não tem como uma pessoa ser sepultada nas águas e logo depois não receber o Espírito Santo. Você pode perguntar para qualquer pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. A pessoa se batizou nas águas, logo depois, pouco tempo, ela recebeu o quê? Isso é natural, isso é o normal. Porque não tem motivo para o Espírito Santo não vir sobre a vida da pessoa. Porque ela foi lavada, remida dos pecados. Então, por isso, eu convido você a analisar o seu batismo. Se você se batizou nas águas há muito tempo e até hoje não recebeu o Espírito Santo, analise. Por quê? Seu batismo realmente foi um batismo? Você realmente sepultou a velha criatura? Então, a semana que vem, do domingo a domingo, nós estaremos todos os dias realizando o batismo. Você pode segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias nós vamos ter batismo aqui. E eu oriento você a orar, a buscar e realmente ser batizado nas águas. Porque nós estamos trabalhando para que você receba o Espírito Santo. E não tem como a pessoa receber o Espírito Santo se ela ainda não foi lavada, se ela ainda não sepultou a velha criatura. Vocês entenderam, pessoal? A partir dali, tudo que é ruim começou a acontecer na terra. Não havia dor, não havia tristeza, não havia doença, não havia miséria, não havia injustiça, não havia separação. Mas quando Adão quebrou a aliança com Deus, tudo isso passou a existir. Tudo isso passou a existir na terra. Mas o pior não é o sofrimento aqui na terra. O pior é o fim dessa maldição, a morte eterna, o inferno, chamado de segunda morte. Essa maldição não está só nas atitudes erradas. Essa maldição está na nossa natureza. Nós já nascemos pecadores. A natureza da nossa carne, a natureza humana, é a natureza do pecado. Temos esse mal correndo dentro das nossas veias. Essa maldição, ela é hereditária. E nós herdamos essa maldição desde Adão. Louvado seja Deus, que não nos deixou sem saída. Deus enviou João Batista e depois enviou seu filho Jesus. E depois os seus apóstolos, trazendo a mesma mensagem: arrependei-vos
e convertei-vos. Mas preste atenção agora no que eu vou falar para vocês. Sem arrependimento não há perdão. Não é, pessoal, a água que nos limpa do pecado. O que nos limpa do pecado é o que, pessoal? O arrependimento. Não é você entrar na piscina e dizer: fui batizado, agora já estou salvo. Por isso que muitos o batismo não valeu. Porque o verdadeiro batismo é o arrependimento. É o arrependimento do pecado. Sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. E sem salvação a alma está perdida. Mas a pessoa, ela se arrepende de verdade, abandona o pecado, ela recebe o perdão de Deus, ela é perdoada. Quando ela se arrepende de verdade, ela abandona o pecado. Você quer saber se você se arrependeu de verdade? É só você olhar se você abandonou o pecado. Se você realmente abandonou o pecado. O pecado, ele é apagado quando você se batiza nas águas. O passado é apagado. Quando a pessoa se batiza nas águas, a maldição é quebrada. Olha que forte. A maldição que nós nascemos com ela, que nós herdamos dos nossos antepassados, essa maldição ela é quebrada no batismo nas águas. A natureza do pecado, essa maldição que a gente carregava, ela é quebrada. A alma é lavada e o Espírito Santo, ele vem com refrigério sobre nós. Então, o Espírito Santo, ele só pode entrar na vida de uma pessoa quando ela é lavada e remida. Vocês estão compreendendo? Quando a pessoa se arrepende de fato e de verdade, se entrega. O maior sinal que o seu batismo não valeu é que você já se batizou faz muito tempo e até agora não recebeu o Espírito Santo. Você precisa se arrepender de fato e de verdade. Você precisa se batizar nas águas mesmo. Se batizar, não é tomar um banho, é se batizar. Por isso, o Senhor Jesus nos mandou batizar nas águas. O batismo nas águas não é somente um ritual, ele é um ato de fé. O batismo é para os arrependidos. É aquele que quer declarar: a partir de hoje eu morri para esse mundo e nasci para Deus. Então, quando você realmente morre para o mundo e nasce para Deus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. E sabe o que vem depois do batismo nas águas? O batismo com o Espírito Santo. Quem de novo, quem se entrega de verdade, recebe o selo do Espírito Santo. Se você se batizou nas águas há muito tempo e ainda não recebeu o Espírito Santo, há algo muito errado com você. Se você já se batizou nas águas há muitos anos e até hoje não recebeu o Espírito Santo, há algo muito errado. A sua alma está correndo risco e você não sabe. Não é normal isso. Você não morreu realmente no seu batismo. E você precisa ter consciência que precisa se batizar.
Você precisa se batizar nas águas. Você não é batizado nas águas. Você não se arrependeu de fato e de verdade. E você tem que orar essa semana e falar: meu Deus, se o meu batismo valeu, se eu sou batizado nas águas, então essa semana eu quero receber o Espírito Santo. Porque se de hoje até sábado você não receber o Espírito Santo, domingo você tem que vir aqui para se batizar. Não é normal. Não é normal isso. Você tem que morrer para esse mundo, para a natureza pecaminosa. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Porque quem se arrepende de fato, quem deixa o pecado de fato, quem coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, não está mais debaixo da maldição, está livre. Batismo nas águas é a quebra da maldição hereditária. É a quebra da maldição que essa terra recebeu. Agora é hora de permanecer nessa fé até o fim, de não olhar para trás, de não voltar para o erro. Então, quando você se batiza nas águas e o seu batismo realmente valeu, você nunca mais volta ao pecado, nunca mais volta ao erro, nunca mais. Isso aqui está melhor? Então, do dia 10 ao dia 17, nós vamos fazer uma semana de batismo nas águas. Nós vamos batizar você. Qualquer dia. Qualquer dia. E essa oração você tem que fazer essa semana. Se eu não receber o Espírito Santo até sábado, é porque eu preciso me batizar nas águas. Eu vou descer as águas. Porque eu não aceito perder a minha salvação. E nós estamos promovendo esse batismo nas águas, pessoal. Estamos promovendo esse batismo no Espírito Santo. Isso é um cuidado com a sua alma. Muitas pessoas estão dentro da igreja enganadas. Ainda não venceram o pecado. Não se batizaram nas águas, não morreu para esse mundo. O Espírito Santo não vem sobre a pessoa. E você tem que tomar uma decisão de se entregar de fato e de verdade. Se entregar, se arrepender realmente. Amém? Fiquem de pé.